O Dr. Rodrigo Souza é graduado em odontologia pela Universidade de São Paulo. Ele completou seu programa em General Practice Residency pela University of Yale, completou o Advanced Education General Dentistry, o AGD, pela UConn, e hoje ele é diretor do Advanced Education General Dentistry Program pela Universidade da Flórida em Hialeah. O Dr. Rodrigo Souza também é colaborador da plataforma Dr. Dream. Mais uma vez, obrigado pela atenção, pela audiência. Hoje nós temos aqui um dentista brasileiro que se tornou o chefe do programa de Advanced Education General Dentistry na Flórida, Hialeah. Doutor Rodrigo, muito prazer. O prazer é meu, obrigado pelo convite, estou muito honrado. Cara, que legal. Não, muito obrigado. Tá dedicando esse período aqui para a gente conversar. A nossa intenção sempre com essa conversa é poder trazer ao conhecimento dos colegas do Brasil, dentistas do Brasil, que existe a possibilidade, existe o caminho, existe a chance de poder trabalhar, se tornar dentista licenciado de forma legal aqui nos Estados Unidos. E eu sempre gosto de falar que foi uma coisa que me foi dita anteriormente, de que não era possível, até a intenção da criação do nosso blog, Dentistas Brasileiros nos Estados Unidos, foi mostrar essa possibilidade, e é uma coisa começou a unir a outra, e hoje a gente está aqui, sabe? Acho que está sendo uma experiência muito legal também, eu digo, para mim, eu tenho aprendido demais nesses últimos 2 meses que a gente deu início nesse projeto, e, poxa, é assim, uma oportunidade muito legal de transmitir uma mensagem positiva para quem está no Brasil e tem ou sempre teve aquele desejo de trabalhar ou de morar aqui nos Estados Unidos, mas não sabia como. Então, eu queria fazer a primeira pergunta para você. Como foi a sua chegada do Brasil para cá? Qual era a sua atividade anteriormente no Brasil e o que foi que trouxe você para cá? Sim, a primeira coisa, eu acho que esse trabalho seu é bacaníssimo para a comunidade brasileira de dentistas que estão fora do país, principalmente com esse foco aqui nos Estados Unidos, mas eu acho que é muito bacana e todos nós, e todos aqueles que têm acesso à internet, que é todo mundo hoje, consegue aprender um pouco e ver que é possível essa história, né? Quando eu e você, eu não sei quanto tempo está aqui exatamente, mas quando eu e você chegamos, não era assim. Eu sou do tempo ainda que tinha que usar o calling card, né? Que tinha, Ah, você ia lá sim, oxa, calling comprava um card, calling card e é a única forma de comunicar com o Brasil. Então as é coisas não eram verdade. tão fáceis quanto eram hoje, né? Uhum. Mas eu tô aqui já nos Estados Unidos há algum tempo, mas antes de vir para cá, lá no Brasil, eu sou dentista de São Paulo, formado na USP de São Paulo, tinha consultório na Zona Sul de São Paulo lá, e ao mesmo tempo eu era dentista do Exército, como o Felipe também era. Ok. A minha história no Exército é um pouco diferente, que eu fui tanto de infantaria antes de virar tenente dentista, Olha só. depois virei tenente dentista também, e terminei meus 8 anos de carreira como tenente temporário, e ao mesmo tempo já tinha meu consultório lá em São Paulo. Quando eu saí do Exército, por conta de ter ficado tanto tempo lá no Exército, antes de me formar, desde meus 18 anos praticamente, até depois, aos 24 anos, eu tinha esse interesse em sair do Brasil, em viver fora, aprender uma língua, não falava inglês, e foi aí que me apareceu a oportunidade de vir para os Estados Unidos num programa de intercâmbio, olha só, para trabalhar como garçom numa estação de esqui nas Montanhas Brancas dos Estados Unidos, do Nordeste dos Estados Unidos, aí em New Hampshire. New Hampshire. E ali, frio. Muito frio, muito frio. Quando eu cheguei, minha primeira noite lá em New Hampshire era menos 20. Menos 20? Menos 20. Nunca tinha passado tanto frio na vida. Nossa. Mas enfim, então eu vim com essa intenção de uma aventura, na verdade, né? Aham. Para ficar 5 meses, aprender um pouco do inglês, fazer um pouquinho de dinheiro como garçom
e voltar para o Brasil e continuar minha carreira, meus estudos. Estava fazendo Então, já isso... fellowship em ortodontia lá em São Paulo, lá na USP, e a intenção de fazer a própria especialidade assim, quando eu retornasse. Tá. Mas a sua vinda para cá, nesse período no New Hampshire, você já estava graduado? Já estava graduado, já Ok. fazia 3 anos que eu estava graduado. Como eu graduei, trabalhei como dentista no Sim. Exército, ao mesmo tempo tendo um consultório, fazendo fellowship em ortodontia. Sim. E nisso que me apareceu a oportunidade de vir para cá para ficar esses 5 meses. E eu peguei essa aventura. Vamos lá, vamos ver no que dá, né? E nisso que eu vim, estava lá em New Hampshire, estava trabalhando como garçom. Que na verdade é engraçado que eu não entendia, as pessoas também não entendiam. Não só inglês, que eu não falava. Eu mal conseguia sair procurar um exit. Nossa, rapaz. O inglês era assim, era macarrônico nesse nível. Mas na cara e coragem mesmo. Sim. Aliás, até falar, você deve ter umas histórias interessantes com relação a isso. Porque eu sou o rei da gafe aqui nesse negócio, sabe? Trabalhando aqui já e, bom, você começa a trabalhar, ele dá... Eu soltei uma que a menina, a assistente, falou para mim, doutor Costa, isso é muito pessoal. Assim, do ponto de eu ter ficado com medo dela ir procurar os recursos humanos para fazer um report. Mas isso aí é uma coisa que todo mundo passa, acontece com... É adaptação cultural, né? A gente Isso. a gente não sabe o que a gente não sabe. A gente vem Uhum. Eu acho que a gente começa a viver melhor como imigrante na medida que a gente consegue entender que tem essas diferenças culturais. Sim. E a gente consegue se dissociar um pouco das duas, tanto do Brasil quanto daqui, e ver com olhos diferentes, né? Entender Sim. a formação das duas. Mas, enfim, voltando à história, então vim para cá para ficar esses 5 meses, né, na estação de esqui. Acabou que eu não estava nem aprendendo inglês na medida que eu queria, e nem fazendo dinheiro que eu queria. Então eu falei, quer saber? Eu vou embora do esqui, da estação de esqui, do ski resort, e grande perto, que era Boston. E eu fui para Boston, eu cheguei em Boston no dia seguinte de uma blizzard. Nossa. Então tinha neve no topo do carro, assim, eu chegando, tentando me adaptar. Enfim, quando eu cheguei em Boston, falei, bom, vou ficar mais 3, 4 meses, né? E tinha passagem de volta comprada. Já que eu vou ficar mais 3, 4 meses, eu vou trabalhar na minha área. Minha área eu não posso trabalhar porque eu não sou dentista. Mas, então, procurei trabalho como assistente. Ok. Que Então, ano foi isso, Rodrigo? Isso aí foi em 2005. 2005, ok. Eu cheguei em dezembro de 2004, foi em 2005. Ok. E a partir daí, a minha história, basicamente, é a história de quase todos os imigrantes brasileiros. Né? É sangue, suor e lágrimas, né? Até conseguir achar 6 passos. Com certeza. Então, busquei emprego no jornal, naquela época. Uma coisa que mais me impressionou é a folhas de emprego. Eu acho emprego num consultório em Brookline. Você conhece bem aí. Bom, lugar bacana, não? Brookline é joia. E consegui, fui lá trabalhar como assistente de consultório. E o russo que trabalhava lá, ele tinha vindo da Rússia e tinha validado o diploma dele, tinha feito BU e era dentista, então, tanto na Rússia como aqui, para a comunidade russa em Brookline. Sim. Aí eu falei, quer saber? Interessante, está cheio de brasileiro aqui, mas falta dentista, falta médico, falta um monte de coisa para a comunidade crescer. Então, eu vi uma oportunidade aí. Eu achei que dava para... Se isso fosse um plano viável, que eu não sabia se era ideal, eu não sabia nada de validação, obviamente. Sim. Mas eu via uma oportunidade de negócio, de carreira para mim. Uma possibilidade, claro. Uma possibilidade. Então, a minha maior dúvida, e foi uma dúvida que foi um martírio para mim por um ano, foi decidir se eu ia usar a passagem que estava comprada e voltar para o Brasil, ou ia ficar e descobrir como é que eu podia ficar de maneira legal, e como é que eu faria, então, para fazer o que o russo fez. Sim. Né? Então, essa decisão foi muito difícil, mas eu tomei, obviamente, de ficar. Então, minha mãe, até hoje, quando eu vou para o Brasil, ela fala, pô, você foi lá para ficar 6 meses, 5 meses e acabou ficando 15 anos, né? Então, nisso foi que a gente começou a buscar informações sobre visto, mudar de visto, de sponsor, aquela coisa toda. E eu mudei, obviamente, de vistos uma série de vezes, até que consegui, mudando de empregador também, um visto de trabalho.
Ok. um EB, né? Aham. EB1. E aí eu fiquei no EB1, trabalhando como assistente de consultoria. É por isso que eu falo que a minha história, então, é a história de todo imigrante, que é tentando uma vida melhor, mas sem saber se o futuro vai permitir isso. Num Ok. país diferente, aprendendo a língua, aprendendo os costumes Uhum. e tentando achar meu espaço aí. E eu fiquei assim por 3 anos, então, trabalhando como assistente de consultório e limpando o banheiro. Eu que limpava o banheiro do consultório. Então, Imagino. nessa época, era a época do Orkut. Não sei se você lembra Sim, disso. muito. Comunidades. Comunidades. E na época do Orkut, então, você via lá todo mundo postando que estava já indo em festas, formado, indo bem na carreira, pessoal Uhum. indo em casamento, e eu, na verdade, lá limpando o banheiro em Boston. É. E não sabendo se ia dar certo ou não. E fiquei Aham. nessa 3 anos. Nesses 3 anos, a gente buscou informação, descobriu como é que fazia, como é que não fazia, e essa é uma das vantagens que tem hoje, o acesso à informação que Sim. a gente não tinha, né? Uhum. Eu, pessoalmente, eu li a lei de ontologia de vários estados, tentando entender quais seriam as possibilidades de validação para mim naquele sentido, naquela Uhum. época. E acabou que eu consegui, então, achando meu espaço. Meu espaço ele veio na medida de uma oportunidade, prestando, teve vários nãos primeiro, prestei Advanced Standing, prestei pós-graduação, não Uhum. fui aceito, fiz os boards, naquela época era por nota, Sim, eu por nota. obtive uma nota alta, quase 90 na época lá, Beleza. cheguei na BIU, a BIU falou para mim, não, tem que ser acima de 90, porque tem muito indiano Rapaz, verdade. com nota muito mais alta, não dá para aceitar você. Então, para mim, foi um desgaste. Inclusive, Caramba. estudei de novo, fiz de novo, passei de novo, baixei 1 ponto na nota. Olha que beleza. Enfim, Caramba. aí decidi achar outra oportunidade, buscando. Eu fui aceito, então, numa pós-graduação, num hospital afiliado com a Universidade de Yale, da Escola de Medicina, que Aham. é um GPR, um General Practice Residency, Sim. em Connecticut, Aham. em Waterbury. E eu fiz um ano disso, fui o primeiro brasileiro lá no programa, e eu acho que dei sorte que eles gostaram de mim, que eles viram um potencial em mim, que não é Oh, que fácil entrar num joia. programa de GPR, são poucas as vagas para estrangeiros, né? Aham. Com o stipend, então Com tinha um stipend, stipend, opa, aí, assim, aí, na legal. época era, sei lá, quase $50 mil na época. Olha isso, legal. E eu, então, fazendo mais do que eu fazia como dental assistant, Aham. entendeu? E o que eu falei, deixei de mencionar que eu estava junto com a minha esposa, em Boston, que já tinha comprado casa, a gente estava tentando fazer as coisas, não sabendo quando a Uhum. oportunidade viria para a gente. Então, a vida não parou, né? A vida não para. Sim. Então, nós ficamos separados por esse ano, eu morando lá em Waterbury, morando em casa de pensão, com os imigrantes lá que instalavam piso. Aham. Você sabe muito bem como é a comunidade, como é diversa a comunidade. Sim. E buscando o colchão lá dos graduandos de Yale lá e pondo na minha cama. Mas fiquei lá esse ano e buscando de novo oportunidades para o ano seguinte, Aham. porque o programa era de 1 ano, e para conseguir a Ok. licença, nosso plano sempre foi vir para a Flórida. Moro na Flórida, moro em Miami, estou aqui há vários anos, mas nossa Aham. intenção nessa época sempre foi descer vindo para a Flórida, de Boston para a Flórida, porque a gente era muito frio para a gente não se Tá. adaptou tanto com o clima de Boston, embora a gente Aham. gostasse muito como cidade, é uma cidade maravilhosa, histórica, É. linda, adoro, uma das minhas favoritas, Boston é ótimo mas mesmo. para a gente morar era muito frio. Minha Uhum. esposa não se adaptou tanto. Sim. Então a gente queria sempre vir para a Flórida. A Flórida sempre teve o pré-requisito de no mínimo 2 anos de Uhum. pós-graduação para validar para quem fosse dentista estrangeiro. Então eu estava buscando um segundo programa. Ok. Nisso eu prestei então o UConn, University of Connecticut, e acabou eu e minha esposa prestamos. Acabou que eu e ela entramos juntos no Olha mesmo que ano. bacana. Sua esposa é dentista também? Minha esposa é dentista, odontopediatra. Que legal, rapaz. Uh, é, e então a gente fez o Yukon junto. Tem uma história legal disso aí, que a gente foi aí que conheci o Christian, foi aí que conheci o Sim. Michel, Ok. que são colegas aí, amigos do Dream, uma Aham. ação que então são amigos nossos. Eu em Connecticut fazendo junto. Sim. O legal do Christian, eu conheci o Christian antes, na verdade, eu conheci ele fazendo GPR, ele veio para entrevistar um dia, eu era residente. Sim. E ele
E a gente acabou virando residente juntos num outro programa, né? Ele veio entrevistar lá no hospital. Mas ele tinha um problema com a bagagem dele. Rodrigo, tá com um pouquinho de interferência. Você tem algum celular, alguma coisa por perto do microfone ou não? Deixa eu ver, tá melhor assim agora? Acho que sim. Não, legal. Desculpa. Se puder voltar à história do Christian. Sim, melhorou agora? Não, tá melhor, tá melhor. Ele tava com um chiado de interferência. Desculpa, viu? Não, sem problema. O Christian, um colega, veio entrevistar lá e ele veio com as roupas do corpo, porque ele tinha a bagagem dele tinha sido perdida, tinha sido extraviada do avião. Então ele veio lá e quando o meu chefe falou, hoje vem entrevistar um brasileiro aí. Eu fui conhecer o Christian, falei, nossa, ele veio mal arrumado, com uma blusa de frio toda bagunçada. Aí você vê como são as coisas, né? Como a gente faz, a gente lê as pessoas sem conhecer, né? Sem saber. Verdade. A gente faz E aí, conversando com ele, falou, não, minhas malas foram extraviadas. Olha, então, coitado, não teve nem tempo de comprar uma roupa para entrevista. É legal conhecer essas histórias. Bom, é joia. Então, acabou que a gente entrou na residência junto. Eu, o Christian, o Michel entrou em Periodontia no mesmo ano. E a gente frequentava minha casa, então assim, que viraram amigos, né? Que bacana. E minha esposa também entrou junto comigo, né, nesse mesmo ano. E uma história bacana em relação a isso com a minha esposa foi que uma assistente, a Tracy, um dia ela chegou para mim, logo no começo do programa. Você é do Brasil, né? Assim, sou eu. Que bacana, quero te apresentar uma outra menina do Brasil. Estava na outra fileira lá. Aí ela falou, me apresenta. Eu fui ver, ela queria me apresentar a minha esposa. E ela não sabia que eu e a Vanessa éramos casados. Eles eram casados. Falei, então, bacana, se ela está tentando fazer o matchmaking aí, a gente é um good fit, pelo menos. Né? Muito bom. Essa história é boa mesmo. Aí a gente fez a Universidade de Connecticut, a gente acabou lá os 2 anos, então no fim acabei fazendo os 3 anos de pós-graduação, e ao fim do meu 3º ano me chamaram para ser instrutor lá, ficar como professor na própria Universidade de Connecticut. Então fiquei por um período de não muitos meses, porque a gente estava na fase de transição, nesse período minha esposa, o Christian, eu decidido prestar, minha esposa e o Christian, eu decidido prestar o doutor pediatria, e ambos entraram por pediatria. O Christian entrou na Harvard e a minha esposa entrou na Universidade do Alabama. Então, que bacana. Ok. Então, eu saí do meu trabalho como professor da UConn e fui virar professor na Universidade do Alabama. Ok. Enquanto minha esposa... Para mim foi ótimo, porque, primeiro que é um estado novo, né? Eu saí basicamente do estado mais progressista para um dos estados mais conservadores, né? Mais azuis para o mais vermelho. Mais vermelho, exato. Então, para mim foi muito bacana, assim. E é engraçado que um dia eu estava dando aula com meus alunos e o pessoal do Alabama, obviamente, tem um sotaque forte, né? Sim. Eu tenho sotaque, nós temos sotaque. O pessoal em Boston tem um sotaque forte também. Fortíssimo. E a mesma coisa no Alabama. Então, eu estava dando aula com o meu aluno, assim, professor, você tem um sotaque forte, né? Eu falei, você também tem. Você só não sabe que você tem sotaque, porque todo mundo aqui fala igual a você. Você tem que só sair daqui para Boston, você vai ver como o seu sotaque. O Alabama é forte. Mas sabe que é muito legal? Eu particularmente acho muito bacana. Tem um rapaz que trabalha com a gente que ele é de Mobile, Alabama. E quando ele fala, I am from Mobile, Alabama. O twang, é o Southern twang. I love eating grits. Então, foi muito legal essa experiência, que dando aula para o undergrad, né? Então, é um perfil completamente do estudante de odontologia diferente do estudante de Connecticut. Então, tive a oportunidade de trabalhar dando aula na pós-graduação lá em Connecticut, depois dando aula na graduação no Alabama. Para mim, foi muito enriquecedor esse período. Mas a gente sabia que o Alabama, para a gente, era um período que não ia durar muito tempo, né? Porque não era o nosso destino final. Sim. Então, acabou que, ao fim de um ano lá, minha esposa ainda ficou um 2º ano, eu mudei para a Flórida e, quando eu vim para a Flórida, vim contratado como vice-diretor da pós-graduação no AGD, no qual eu dirijo agora. Então, foi em 2012 que eu mudei para cá e vim inicialmente como assistant director. E depois, no ano seguinte, já houve uma transição na qual eu fui appointed para a posição que eu uso até hoje. Você
você estava como faculty no Alabama e foi uma aplicação, foi um headhunter que encontrou você? Como que foi esse momento? Eu sempre gostei de educação, né? E para mim sempre foi natural ficar no ambiente acadêmico. Aham, E não necessariamente que eu ficar só no ambiente acadêmico, mas na minha transição do Alabama para a Flórida, eu busquei oportunidades, tanto em prática privada e em academia, e aham. acabou que, na verdade, eu nem prestei para a Flórida, prestei para uma posição que era também assistant director da Universidade da Flórida, mas era em Tampa. Ah, Então, ok. para mim, se era Tampa, Miami, nada. Aí eles acabaram que eles me ofereceram, eu falei, não, a gente quer que você vá para Miami, a gente acha que seu perfil é melhor para Miami. Ok, Eu tenho tanto faz, né? Tomei no tomadas, para mim tanto faz. claro. Acabei que a gente decidiu vindo para cá e a gente adorou e está aqui desde então super feliz. Ah, E foi essa transição então vindo para Alabama, do Alabama uhum. para cá. Sim. E de novo voltando a dar aula para pós-graduação, que é a minha hoje eu posso dizer que é a minha parte favorita. É Aham. muito legal dar aula para graduação porque você consegue moldar eles assim. Sim, São exato. é um fresh, eles não sabem nada, eles vão acreditar em tudo que você fala, obviamente. E Aham. na pós-graduação já é mais você direcionar, né? Você é um catalisador do Uhum. ensino deles. Você ajuda eles, você sabe bastante, mas é realmente direcionar e formar de maneira diferente. É uma experiência que eu tenho também. Eu comecei aqui, o Community Health Center que eu trabalho, ele foi acreditado pelo CODA em 2014 para ser uma extensão do programa do AGD da Universidade de Nova York. É o Luther, né? Que era o Então, antigo era, Luther. era, era o Lutheran, exato. É. E agora, bom, nesse período eu tive a oportunidade de entrar em contato, conhecer o programa, e é uma troca muito bacana, sabe? Que eu particularmente venho tendo, porque você acaba orientando clinicamente os alunos. A gente não faz parte dos seminários que eles participam, mas a gente orienta eles na parte prática. Então, eles têm aqueles requerimentos de trabalho, e então o nosso papel é orientá-los no levantamento de caso. E então, nos casos que eles sentem dificuldade ou que precisa aprimorar mais, a gente entra dizendo, olha, faz desse jeito, funcionou assim para mim um dia. Então, e é muito legal porque eles trazem também o conhecimento que eles acabam obtendo durante os seminários. Eles têm, uma vez por mês, juntam todos os residentes da região. Acho que hoje são em torno de 10 ou 12. Amanhã, até um dia dessa reunião, eles usam a plataforma eletrônica e fazem as apresentações dos casos, e no dia seguinte eles sempre trazem casos para a gente. Falam, olha, aconteceu isso, o, o estudante de Worcester, outro de Boston, eles se uniram para poder apresentar o caso, e traz material novo, técnica nova, e a gente acaba aprendendo por tabela também, sabe? Não, sim. Eu acho que é uma das grandes vantagens de você ensinar. É ter acreditado, né? Você quer aprender alguma coisa? Ensine. Ensine, Ensine essa mesma coisa, que aí você realmente vai ser forçado a aprender. Aham. E principalmente para mim, eu tenho o mesmo sentimento. Que uma das grandes vantagens eu estou lá dando aula, estou lá assistindo a aulas com os alunos e eu sempre estou aprendendo, fazendo os mesmos cursos há 7, 8 anos. Cada Aham. vez que eu vejo, eu aprendo alguma coisa Você nova, aprende né? mais. Agora, você tem quantos residentes hoje? O nosso programa é um programa que ele é único, assim, ele é bem diferente. É um programa, um dos maiores dos Estados Unidos. A gente tem 24 residentes no total. Temos Nossa. 12 residentes de primeiro ano e 12 residentes de segundo ano, todos em tempo integral, né? Aham. O programa é 2 anos e 2 years only, como a gente fala aqui. A Aham. grande maioria dos programas é de 1 ano mais 1 ano, ou seja, o segundo ano Exato. é uma repetição do segundo. Se Aham. você buscar lá no PES, o PES é aquela search engine que existe para Uhum. achar programas, você procurar programas de 2 anos, tem muitos poucos programas que sejam só 2 anos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que um programa acreditado que é 2 anos, como o nosso, ele tem uma sequência de cursos
que é planejado ao longo dos 2 anos, que vai levar a esse certificado final. Para a gente, o objetivo é a certificação que leve à validação do diploma no estado da Flórida. A Universidade da Flórida, nesse tipo de programa, já teve a Advanced Standing, teve outros programas, e hoje, se você é dentista estrangeiro e você quer validar o diploma através da pós-graduação, a GPR ou AGD, na Universidade da Flórida, você tem que passar pelo meu programa. Tá. Então, é o único programa da universidade e, por isso, ele é desenhado nesses 2 anos para essa sequência de cursos, para que haja uma calibração, tanto pessoal, moral e técnica, que te leve à validação ao longo dos 2 anos. Então, todos os nossos residentes, essa que é a parte que é única do programa, eles são dentistas estrangeiros. Nós já tivemos dentistas estrangeiros de toda a parte do mundo, dos 4 continentes. Olha que bacana. Obviamente, você tem os grupos que são os frequent flyers, né, que são os que mais aparecem aí, por razões distintas. Mas eu costumo dizer o seguinte: tem um problema no mundo, tem um problema econômico, político, social, tem guerra, o que está acontecendo no mundo. Espera alguns anos que, eventualmente, a gente vai ter aplicantes desse país ou dessa região do mundo. Porque acontece que as pessoas saem, as pessoas emigram, né? Elas vão sair do país por razões. Então, tive residente do Iraque que tinha consultório em Bagdá e o consultório foi bombardeado por um míssil, destruído. Um dia estava trabalhando, outro dia acabou. Ao mesmo tempo, a gente teve residentes que saíram daqui, que fizeram o undergrad aqui e foram estudar no Japão, fazer a graduação no Japão e depois voltaram e querem validar o diploma aqui. Então, cada um tem uma história pessoal e essa é uma das partes mais enriquecedoras para mim, é participar nesse ambiente, aprender com eles, ver a história de cada um. Então, a gente tem bastante gente que sai por motivo econômico, político. Então, ultimamente, a gente tem muita gente de Cuba, obviamente, né, pela situação política em Cuba. Então, se tem um dentista em Cuba lá que ele trabalha por 20 anos no hospital, alto nível, ganhando $20, o equivalente a $20 por mês. Cara, é demais. Cara, a gente não faz ideia do que é isso. Você falou sobre Cuba. A residente que eu tenho esse ano, ela também é cubana. E foi engraçado porque hoje mesmo ela estava falando de alguém, um conhecido dela que foi para Cuba e disse que ficou encantado, maravilhado com as coisas que tinha visto lá. E ela falou, não, mas ele não foi aonde precisava ir. Ele precisa ir comigo. Eu levo ele para mostrar o que é Cuba de verdade, porque eles mostram só o que é interessante para eles. E é justamente isso. A gente, às vezes, eu tive a oportunidade de comentar isso um tempo atrás, uma outra conversa que eu tive, que quando a gente fica no Brasil, por vezes a gente fica concentrado numa bolha, porque você não tem a mesma oportunidade, por exemplo, que se tem quando você está num país que é tão cosmopolita quanto os Estados Unidos, de conhecer gente de fora e de cultura diferente. E você acaba vendo que o mundo que você conhecia antes não é nem de perto o que está acontecendo realmente por aí. É uma bolha, né? É uma bolha, sabe? Então, quando a pessoa ela tem essa disposição de sair, falou, não, eu quero sair, olha, primeira coisa que eu falo é abre a cabeça, sabe? Você vai conhecer gente diferente. Quando que eu ia imaginar, por exemplo, que eu ia conhecer um dentista sérvio que veio para cá, trabalhou também como dental assistant, ele ingressou no programa do Advanced Training na Tufts. Hoje ele está trabalhando em Boston, fully licensed. Mas o que é interessante? O que é interessante desse cara? Esse cara, eu vou dizer que é aquele pessoal que você fala que nasceu virado para a lua. Esse é um deles. Porque a primeira vez que ele migrou para os Estados Unidos, ele ganhou na loteria. Então, ele veio para cá, ganhou na loteria lá na Sérvia, veio para cá, ficou 2 anos e falou, não gostei, vou embora. Abriu mão do green card, voltou para casa, ficou 3 anos lá, falou, acho que eu vou tentar de novo, aqui não está tão bom. Ele ganhou a loteria 2ª vez. Isso sim é sorte. Rapaz,
entendeu? Aí nessa segunda vez ele veio e ficou. Eu falei para ele, meu, agora você vai ficar de vez, né? Não, 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 agora eu fico, não estou pensando mais em sair. Mas você imagina, rapaz, quando que você vai encontrar um negócio desse por aí? Eu já encontrei, talvez por conta do trabalho, algumas pessoas também que ganharam na loteria do Green Card. O que Aham. é já, por si só, é raro de você Já achar é que as pessoas. raro. Eu já pensava que não existia, mas eu conheci vários aí que Aham, ganharam de diferentes países. Dentista cérebro, a gente teve já alguns também. aham. Inclusive, a gente tem um que o irmão se formou há alguns anos e a outra ainda é residente, se formando esse ano, vai fazer periodontia em uma outra universidade. E Legal. também é a irmã desse primeiro dentista. Então, Aham. conseguiu em família, né? Ficou em família o Sim. negócio. Também são cérebros também. Aham. Agora, Mas, não, não, pode falar, pode falar. não, pode falar. Não, eu ia perguntar para você, você teve a atuação como faculty na UConn? Foi Sim. UConn, isso. UConn, aí no Alabama e agora na Universidade da Flórida. Sim. Durante esse período, antes de você chegar na Flórida, você chegou a participar de algum comitê de ingresso de alunos internacionais? Não, assim, da Universidade de Connecticut, que aceita alguns estrangeiros, não participei. E do Alabama, normalmente o comitê de seleção para alunos, ele é bem fechado, e ele é um grupo bem seleto de faculty que está lá há algum tempo Ok. para a seleção. Então, não participei. Na Universidade do Alabama, eles não têm Advanced Standing, então não participei. De dentista estrangeiro também lá tem mais na pós-graduação do que na graduação. Ok. E as vias de validação são poucas, né? Os Uhum. programas de Advanced Standing não tem muitos no país todo. Então, na verdade, o número de vagas de Advanced Standing ela é bem menor, muito menor, é uma fração Sim. do número de vagas dos programas de odontologia normal, né? Uhum. Da graduação. Então, a maioria das universidades não tem esse Advanced Standing ainda. Tá. Eu O tive AIDP. eu tive a oportunidade de conversar com o Dr. Luiz André Pimenta, da Chapel Hill. Uhum. Ele criou o programa do zero, sabe? Foi muito, muito bacana a conversa que a gente teve, porque ele contou como foi a chegada dele até lá e as visitas que ele teve no Commission Dental Accreditation, a, e como que a coisa acabou desenrolando. E ele disse que agora está na segunda ou terceira turma do Advanced Standing lá na Carolina do Norte. Chapel Hill. Que é uma grande universidade, Grande excelente escola. universidade. Sim, sim. A Commission on Dental Accreditation, o famoso CODA, na verdade, todos os programas quando você fizer um programa de pós-graduação ou de graduação que você queira que leve a validação, ele tem que ser accredited, tem que ser Sim. feito, tem que ser parte desse CODA, esse Commission on Dental Accreditation. Uhum. Eu faço parte dessa commission, na verdade. Eu Ó, cara, legal. sou um dos site visitors. Então, parte do meu trabalho durante o ano não durante a pandemia, né? Mas é Sim. ir visitar outros programas que tem sua acreditação, né? Aham. E a gente vai lá com o olhar da commission, né? A gente Sim. os olhos e os ouvidos da commission quando a gente está visitando, para Aham. ver como está sendo conduzido o programa e se está dentro dos standards que são Oh, cara, que determinados, bacana. que são pré-requisitos, né? O Aham. meu programa também tem que ser acreditado, obviamente, Sim. ele tem que passar por esse processo de acreditação. Então, também eu estou nos dois lados, né? O lado do Sim. avaliador e do lado do avaliado, quando é a minha vez também de ser Cara, que avaliado. legal. Cada 7 anos é preciso passar por Sim, essa acreditação, né? sim, e eu recomendo para quem é Program Director para também ser Site Visitor, porque se aprende muito vendo como os outros resolvem, como os Uhum. outros fazem, respondem a Sim. mesma questão que você está tendo, né? E eu acho que é muito importante ter essa seriedade na educação, né? Aham. Não pode existir como que um pouco que é no Brasil, vamos lá fazer nossa pós-graduação, vai ser quinta, sexta, sábado, uma vez a cada 3 meses. Então, não existe isso aqui. Uhum. Aqui a pós-graduação, graduação, então tem que ser acreditada pelo Departamento de Ministério da Educação. E o Ministério da Uhum. Educação fala: Coda, você vai lá e é você que resolve para mim esse problema, Resolve. entendeu? Aham. E então tem esses pré-requisitos todos que fazem com que os programas sejam
em tempo integral. Ok. Então, não tem como ser um programa de baixa carga horária, não tem que ser um programa diluído, Uhum. e todos os programas têm que estar em conformidade com esses standards, né? O que Não, eu acho muito válido, porque garante a qualidade da educação, claro. garante que você tenha um índice bem informado que seja capaz de proteger os interesses do público também, né? Sim, Porque a sim. ideia toda é que você faz esse programa e a partir daí você consegue sua licença ou você avança a sua educação para você trabalhar na sua área de atuação. E quem ganha com isso é o público, É a população, é a exatamente. população. Quando eu comecei a fazer uma pesquisa pessoal mesmo, para poder fazer a redação dos artigos que eu tenho no meu blog, uma coisa interessante que eu li realmente foi com relação a isso, que tudo que a ADA faz, ou o CODA, eles fazem visando o benefício da população, Sim. sabe? Então, tudo, toda as provas que se faz, CDCA, CERTA, REB, tudo para certificar o dentista para que ele possa chegar no mercado de trabalho e ajudar a população da melhor maneira possível. Sim. Isso eu achei muito bacana. É legal. Você trabalha em Massachusetts com o Limited License aí, né? Isso. Aham. Então, eu tive alguns amigos que fizeram isso também depois da Yukon. Na verdade, tem bastante gente da Yukon que depois, por motivos diferentes, vai buscar trabalho em Aham. Massachusetts, que é um dos poucos estados que tem essa via de acesso, né? Aham. E, então, eu tive alguns colegas que fizeram isso por alguns anos, e inclusive tive uma ex-aluna brasileira que Ok. trabalhou por vários anos aí na Limit License, depois mudou para a Flórida, buscou fazer a validação e foi minha aluna. Hoje é dentista aqui com full Ah, license que bacana. no sul da Flórida. Eu acabei me encontrando aqui, sabe? E foi uma oportunidade que me apareceu também. Eu cheguei aqui com uma passagem de volta comprada para 90 dias, 3 meses eu tinha para ficar. Se eu conseguisse, eu ficaria. E se eu não conseguisse, eu ia arrumar algum jeito para poder ficar também. E que acabou acontecendo. Mas eu vim bater na porta do lugar onde eu trabalho hoje, pedindo emprego. E, bom, 13 anos depois, quase 14 anos aqui nos Estados Unidos, estamos aí, graças a Deus. Eu queria perguntar para você uma coisa, Rodrigo, com relação ao perfil que o programa ele busca em termos de aluno. Qual seria o perfil ideal que o programa do ADD que você dirige está buscando em termos de personalidade, habilidade? Se pudesse só comentar um pouco a respeito disso. Então, essa é uma pergunta que me fazem às vezes. Às vezes os aplicantes vêm lá e a gente dá uma oportunidade para eles fazerem pergunta, que tem uma pergunta para mim e tal. E muitos têm essa ansiedade e perguntam: qual é o perfil ideal que você está buscando? Me fala o que é, porque se eu não entrar no que vem eu volto com esse perfil ideal, né? Na verdade, a minha resposta para eles é a mesma que eu vou te dar agora, que Uhum. eu vou falar em inglês primeiro. Claro. I don't know what it looks like, but I know when I see it. Então, eu não Aham. sei o que é o aluno ideal, Uhum. mas quando eu vejo, eu consigo Uhum. identificar, consigo escolher, entendeu? Legal. Então, nós temos uma classe de 12, uma classe grande. Aham. Então, a gente tem uma variedade muito grande aí de perfis. Então, às vezes, você tem um recém-formado que conseguiu entrar direto, lá acabou o programa na Costa Rica ou em outro país, e entra direto da graduação, tem experiência nenhuma. Sim. Tem alguns pré-requisitos para entrar na Universidade da Flórida. Tem que ter o TOEFL, tem que ter a parte 1, tem que ter a parte 2, tem que ter o Green Card, ou ser Uhum. cidadão. Então, não Ok. eu, por exemplo, na época que eu estava buscando um programa, eu não qualificaria para entrar na Universidade da Flórida. Os Tá. pré-requisitos são determinados pela universidade, não são por mim. Aham. Mas, enfim. Então, tem uma série de pré-requisitos, estão todos lá no website Sim. do programa. Uhum. Mas em relação ao perfil, então, a gente tem tanto, numa mesma turma, um dos 12, um recém-formado com pouca ou nenhuma experiência, ao mesmo tempo você vai ter alguém com 20 anos de experiência, mais de 50 anos, Olha que só. está lá buscando uma vida nova nos Estados Unidos, está buscando o American Dream. Uhum. Eu, por a minha experiência pessoal de vivenciar, como eu falei para você,
Eu sou o brasileiro que imigrou, que está aqui tentando live in the American Dream. Então, eu vejo muito isso nos meus alunos. Sim. Eu vejo eles tentando fazer os passos que a gente fez, só a gente está um pouquinho mais à frente, tem alguns passos à frente deles, mas no fim das contas, todos queremos a mesma coisa. Todos queremos morar num país, queremos viver bem, queremos melhorar para os nossos filhos, queremos ser bem-sucedidos e ter sucesso, né? Então, voltando à sua pergunta inicial em relação ao perfil ideal, não tem um perfil ideal. Ok. Não tem. Você tem que ter um inglês que seja capaz de comunicar com seus pacientes. Okay. Mas dentro do mínimo que a universidade requer, que é 80 no TOEFL, o máximo no TOEFL é 120. Sim. Aí, numa mesma turma, eu sempre tenho gente com baixo 80, 80s, e tenho gente com mais de 100. Óbvio que se tiver um inglês melhor, vai te ajudar, né? Sim. Mas não é um pré-requisito. Desde que você preencha o pré-requisito determinado pela universidade, você vai conseguir entrar. Você falou nessa parte da nota. Para quem está no Brasil, é claro que o sistema de avaliação que a gente tem no Brasil é totalmente diferente daqui. A nota que a pessoa obteve nos 5 anos de faculdade, qual é o peso que ela tem para quem aplicaria para o seu programa? O GPA, o Grade Point Average, né? Então, varia de programa para programa, varia de universidade para universidade. Você perguntou para o meu especificamente. Por eu ser estrangeiro, por eu estar nessa posição única, por eu ter esse perfil diverso, por eu ter passado por algumas universidades e trabalhar só aceitando dentistas estrangeiros, eu tenho a consciência plena das dificuldades, das diferenças que existem entre as universidades, entre os países. Então, às vezes, você vai prestar para um programa, o diretor desse programa não tem essa consciência, não sabe, porque não fez parte da vivência dele, não é nem culpa dele, aquele dia só não sabe. Claro. Então, isso pode realmente pesar, porque para o ensino americano, pesa bastante, sim, um grade point average alto, quanto mais alto, melhor. O americano gosta bastante desses dados para conseguir julgar e separar os perfis, até porque muitas vezes você recebe lá no ciclo de aplicação um pacote assim de aplicações, muito ao mesmo tempo. E você não tem, você está ocupado, você tem que levar clínicas, tem que dar aulas, tem que fazer as coisas, e você não tem como ler todas elas. Então, tem gente que vai aplicar, não, se você não tiver um GPA tanto, eu nem vou ler essa aplicação. Vou pegar só daqui para cima, entendeu? Eu, pessoalmente, não faço isso. Por eu buscar esse perfil completo, esse approach mais holístico, né? Pessoalmente, eu leio todas as aplicações. Dá um trabalho danado. Mas eu leio todas as aplicações. Então, isso me cria também uns vícios, uns pet peeves. Então, obviamente que eu quero, pelo menos, entender o que está fazendo quando eu leio sua aplicação, eu quero entender o seu currículo, eu quero entender a sua carta de intenções, né, seu personal statement. Então, e às vezes, como estrangeiro, você não tem essa experiência ou essa vivência para fazer um formato americano. E aí que tá você tendo uma assessoria em saber formatar a sua aplicação, vai te ajudar bastante. Mas pode falar. Claro. Não, pode ir lá. Não, só voltando ao perfil ideal, então, o nosso programa tem um pré-requisito de aceitação que é um pouco diferente. Então, a gente faz uma prova no dia da entrevista. Uma prova tipo Board Parte 2. Ok. Entendeu? A gente faz um teste prático para ver sua dexteridade, ver como você está de preparo, entendeu? Então, e também, obviamente, as entrevistas todas de um programa de pós-graduação. Então, comparado a um programa de pós-graduação, o nosso processo de entrevistas ele é bem largo, bem amplo. Então, ele dá vasta oportunidade para a gente avaliar o candidato. Então, não é só o GPA, mas o GPA conta assim, para mim conta menos. Eu venho de uma universidade boa, eu fui, modéstia à parte, um dos melhores da minha turma, mas meu grade point average é baixo, porque a universidade tem esse sistema baixo, eles não têm essa visão de mandar a gente para fora e saber da importância disso. Então, mas eu consigo pôr isso em perspectiva. Mas quando eu apliquei lá, há 15 anos atrás, para fazer o Advanced Study na BU, na NYU, eu tenho certeza que isso foi contra mim. Entendi. Entendeu? Acho que foi isso mesmo que você falou. É a falta de experiência das outras pessoas que não têm o mesmo background e não sabem como as coisas funcionam em outros lugares.
novamente, a bolha, eles ficam a bolha deles aqui. Né? Então, até chegar alguém que estoura aquilo e mostra que as coisas não acontecem só da forma como eles sabem ou eles imaginam, então pode demorar algum tempo, não sei se gerações, mas até que alguém chegue lá e fala, não, a coisa não funciona assim em todo lugar, tem que, cada um tem o seu jeito de lidar com isso. Se uma universidade tiver a intenção de internacionalizar o seu programa, né, e Uhum. de ter a gente realmente que vai para fora, eles têm que ver quais são os aspectos que são verificados fora para poder mudar isso aí. Nós tivemos, por exemplo, alunos da Europa, que às vezes o título dado na Europa é diferente do título que a gente dá aqui. Então Ah, a gente tem uma dificuldade de documentação, porque o currículo é completamente diferente, e o título é completamente diferente. Então também tem essa adaptação cultural, ela acontece dos dois lados. Tem que ter um entendimento e uma aceitação para saber qual que é o equivalente no outro país. E o que, que isso significa. Então, na minha posição, a gente consegue, depois de algum tempo, saber que tem universidades melhores ou que dão menos experiência clínica do que a outra, né? Tem um país que tem uma característica tal em relação à formação acadêmica, formação clínica, e isso tudo a gente tem que levar em consideração quando a gente avalia o candidato. Você não pode olhar só o candidato só baseado em números, quantas extrações você fez, qual o seu GPA, qual a cor que você mais gosta, né? Esses são blank statements. Blank statements não ajudam muito a gente a entender o que motiva uma pessoa, saber qual o caráter dela, saber qual a transformação no mundo que elas querem fazer, e é isso que a gente tenta alcançar. Não, mas é isso mesmo. Você comentou com relação ao preparo da documentação e justamente isso que o Christian e o Michel eles criaram e realmente da plataforma Dr. Dream ter essa capacidade, essa habilidade de condensar as informações mais importantes, mais pertinentes, tirar aquelas coisas que não, que são assim, mais perfumaria e centralizar tudo em uma coisa que seja efetiva e que vá trazer as suas melhores características para quem vai ler aquela carta de intenção, aquele currículo, fazer uma coisa enxuta e competitiva. Quando eu fiz a minha primeira carta de intenção, eu fui rever depois que eu comecei a conversar com o Christian e com o Michel a respeito disso, falei, nossa, eu preciso refazer isso aqui tudo, porque não tem nada daquilo que eu achava que que seria pertinente, iria saltar os olhos de quem fosse ler, sabe? Sim, tem uma profissionalização aqui muito grande de tudo que você faz, e muitas vezes você não tem nem ideia quais são os critérios nos quais está sendo avaliado. Muitas vezes, eu costumo falar isso também sempre, quer ajudar a sua aplicação? Começa cedo. Começa a fazer a aplicação muito antes do ciclo abrir, porque a tendência de que você tenha mais tempo para avaliar os pré-requisitos, para fazer um trabalho bem feito, para as coisas terem começo, meio e fim como elas devem ter. Já te ajuda bastante isso. Sim. Entendeu? Porque você tem uma aplicação que é o Rush, no final do ciclo aí, não vai te ajudar a apresentar suas características da maneira como você quer, ou você não vai ter tempo de fazer, como você acabou de ter um personal statement que seja adequado. Um, que você não sabe, e dois, que não tem tempo. Não tem tempo, exato. Então é uma combinação muito ruim, né? Que vai só sem detrimento para você. Mas sim, tem várias estratégias que você pode empregar, que nesse aspecto a Dr. Jane é bem cedida nisso, que te ajudam realmente a aumentar as suas chances. A maioria das pessoas não tem ideia de como são essas chances, de quão difícil é. Não é impossível. A gente fez, você fez, eu fiz. É possível, não, com certeza. A gente vê acontecer. Hoje, eu posso dizer que sou um dos dentistas estrangeiros que mais forma dentistas através da pós-graduação nos Estados Unidos. Legal. Tem mais de 100 pessoas aí que já passaram sobre o nosso programa lá com a minha direção. Eu sou muito orgulhoso disso e aprendi muito. Cada história linda que você ouve, que faz a nossa história meio que... E acaba fazendo, mas acaba fazendo parte da sua, porque a vitória deles acaba sendo a sua também, sabe? Sim, eu acho isso é muito legal.
Sim. E eu realmente eu brigo por eles, defendo eles com unha e carne, porque realmente é isso. Eu levo um pedaço de mim onde eles vão e eu tenho um pedaço deles por eles terem passado esses 2 anos conosco aí. Mas realmente é difícil você ter acesso à informação. E nesse aspecto, você contratar um serviço para te ajudar, vai te aumentar a sua chance. Não quer dizer que você vai conseguir, porque as chances são pequenas, mas vai aumentar a sua chance. Se não for esse ano, vai ser no ano seguinte. Eu fiquei 3 anos como dental assistant, demorou 3 anos para eu conseguir achar meu espaço, para conseguir abrir a primeira porta. E eu costumo dizer o seguinte: a primeira porta é a porta mais difícil de ser aberta. Sim. Todas as outras depois começam a ser um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais fácil. Legal. Eu queria perguntar para você como que é a rotina do seu residente? Como que é? Você disse primeiro que é período integral, mas qual que é como que funciona o dia a dia deles? O programa é dividido em semestres, né? A gente tem 6 semestres, 3 semestres por ano, né? A gente tem o Spring, Summer e Fall Semester, e ano 1 e ano 2. Ao longo desses 6 semestres, eles vão ter classes, dependendo de onde eles estão, muitas classes no primeiro semestre, que é um período de calibração, que, embora você tenha um dentista que seja bem formado, bem sucedido, teve 6 clínicas na Venezuela, é um empresário lá, às vezes, ele vir para cá, ele quer ser dos Estados Unidos, tem uma calibração toda que tem que ser feita, porque ele não tem a menor ideia dos padrões ou de como que é os pré-requisitos de uma sociedade litigiosa como é os Estados Unidos. Né? Então, o dentista de graduação, o aluno de graduação aqui, ele estuda muito, muito mais que a gente estuda no Brasil. Nossa, olha né? Isso. A quantidade de aulas, de horas, de estudo, de provas, de ciência básica, é muito forte, muito mais que no Brasil, não comparo. O dentista brasileiro é bom, mas é bom clinicamente. Mas por quê? Porque o dentista aqui ele vai ter um pouco de freio de mão puxado, porque tem essa coisa de que você tem que fazer o que está na sua on your lane, né? Você não pode fazer coisa que está fora do seu scope aí. Em relação ao que no Brasil a gente faz, a gente vê como é que dá depois que a gente se vira, que não tem problema, não tem problema para ninguém, né? Mas aqui é diferente. Então, o dentista aqui aprende bastante. Então, o cara que vem de fora, que ele acabou de chegar, ou está aqui há 3 anos, trabalhou como assistente, ou como higienista, ou fez alguma outra coisa, ele tem que ser calibrado o conhecimento dele para poder trabalhar e ver paciente aqui. Então, esse primeiro semestre nosso ele é muito forte, muito pesado nessa calibração de protocols, clinical guidance, tudo isso tem que ser realmente revisto e reavaliado. E às vezes também tem um pouco também de reavaliar ou de calibrar o compasso moral. Porque como tem gente de toda parte do mundo, você tem que ter realmente essa coisa bem forte de como se deve se portar como um profissional. Parece que não, mas que a gente está falando para adultos, mas é verdade, tem que ter também. Muito importante. E então, depois desse primeiro semestre, você é muito mais clínico. Ao fim desse semestre, você começa a ver pacientes. E isso é uma coisa que eu implementei também quando eu cheguei, porque quando eu fiz meu primeiro programa de pós-graduação, primeiro dia eu cheguei lá para ver paciente e não tinha nenhuma calibração para mim. Então eu não sabia prescrever. Não sabia pegar um prescription pad e fazer a prescrição. Você tem que aprender ali na hora, né? Você aprende se virando, né? Se vira nos 30. E a maioria das pessoas consegue e tudo mais e faz. Eu tinha trabalhado como assistente há alguns anos, tinha já a nomenclatura, mas tudo isso são barreiras, tudo isso são coisas difíceis que ou você aprende ou você fica para trás e tem algum problema quando você falou, não sabia que eu não podia falar isso. Então, nesse aspecto, a gente dá uma calibração muito forte nesse primeiro semestre para tentar evitar esses problemas ou facilitar um pouco mais a entrada desses estrangeiros na clínica. A partir daí, do segundo semestre, é muito mais clínico, praticamente só clínico, e sempre vai ter aulas, a gente tem um componente educacional forte, a cada 3 meses, cada um dos semestre é pequeno aqui, 4 meses, basicamente. A cada um dos semestres, eles têm uma prova final, um semestre final, então tem provas ainda dentro das disciplinas que eles estão aprendendo, e cada vez mais clínico, fazendo bastante procedimento ao longo de tudo isso. Então, eu acredito que
ter uma combinação entre 75% de parte clínica e 25% de aulas num segundo ano é muito importante. Uhum. Então, a rotina diária é, ele chega de manhã, ou ele tem aula logo de manhã, ou ele participa do Morning Huddle, que é os nossos meetings, nossos encontros matinais para discutir todos os pacientes que estão na clínica. Ele vai ver os pacientes dele até o fim da manhã, ele pode ter aula durante o almoço, começa a ver paciente na parte da tarde e vai da 1 às 5 vendo o paciente. 5 horas acabou, ele vai lá ou fazer os casos do laboratório, ou vai lá escrever as fichas dele, ou vai lá preparar, porque está se preparando para o board. Então, as atividades são variadas. Então, é um programa integral, porque a dedicação tem que ser integral. Seu programa não começa às 8 e acaba às 5. Ele começa antes e acaba depois. Então, não é incomum ter os residentes ficando 12 horas no programa lá, porque tem coisa para fazer para amanhã, tem coisa para terminar de hoje, tem que se preparar, tem que essa aula, tem essa apresentação, tem Journal Club, tem uma série de atividades que são fora ver os pacientes. E tudo isso demanda que você faça sempre o seu melhor. Eu costumo falar para meus alunos o seguinte: você não pode ter um piloto de avião que está lá dentro, e esse piloto de avião ele é bom a maior parte das vezes, que ele aterrissa a maior parte das vezes. Não tem isso. Tem que aterrissar todas as vezes, né? Sim. Então, o médico, o dentista, você não pode ter um dentista que é bom metade do tempo, que ele sabe tirar o dente certo quase todas as vezes. Não existe isso. Então, você tem que ser bom sempre e todas as vezes. Para o seu paciente, cada paciente é único. Então, eu demando bastante dos meus alunos, mas com o intuito de, primeiro, que eles aprendam e de que eles sejam sempre a melhor versão deles. Legal. Às vezes, eles não sabem que eles são tão bons. Tá. Precisam de um empurrãozinho para ser tão bom. Aí, nesse período, eles acabam tendo essa própria visão deles mesmos. Poxa, eu não sabia que eu era tão bom desse jeito. É legal isso, você conseguir trazer isso de dentro deles, Rodrigo. Acho que é muito, muito bacana. Você funciona como um coach, né, de futebol, né, de basquete, que tira de dentro da pessoa ali o melhor dele. Pô, isso é muito legal. Você... Não, eu queria perguntar com relação a... Existe um trabalho mínimo, assim, clínico? Tem que fazer tanto número de extração, tanto número de restauração? Existe alguma numeração com relação a isso? Então, depende do programa, né? Depende como o seu programa ele é feito em relação à coda. Tem programas que vão ter esses, eles chamam de competency, que você é obrigado a alcançar o nível de ser competent ou proficiency, competent or proficient, num certo procedimento. E isso normalmente está ligado a um número de procedimentos que você faz. Você fez tanto, você é competente, você fez tanto, você é proficiente nesse procedimento. E a maioria dos programas de pós-graduação não usa essa métrica, né? Isso é mais para graduação. A métrica usada pela CODA é de goals do programa. Pode ser the goals of the program, que são statements, são frases mais genéricas, que sempre tem lá, né, as coisas que eles têm que cumprir em relação à CODA, mas são frases e tal. Então, como isso se relaciona ao número de procedimentos? Então, a gente não se põe no nosso programa tão ligado a um número. Eu não tenho um número X disso, X daquilo. Obviamente tem um número mínimo, mas é só pela coda. Esse número mínimo é para algumas coisas, que é fácil de ser alcançado. O que a gente tem é, essa pessoa está completa, está pronta, dentro desse objetivo do programa, e os objetivos do programa estão lá na internet, você pode ver. Sim. Então é uma formação mais holística, né, em relação a isso. Então a pessoa está progredindo em relação ao objetivo do programa, a pessoa está realmente alcançando esse objetivo do programa ao fim dos 2 anos. É assim que a gente avalia eles. Eles são avaliados, sim, não só diariamente, obviamente, mas também a cada 6 meses eles recebem um report, um feedback nosso, todos os professores, como eles estão indo, bem ou mal, melhor aqui, melhor acolá, tá bem, tá ótimo, mantém assim. Mas o número de procedimentos, a gente divide com eles, eu passo para eles um report mensal com todos os números que eles estão fazendo a cada mês. Eles fazem muito. Nosso programa é de alto volume. Então, tem mais de 16 mil patient visits por ano. Então, tem procedimento abundante para fazer coroa, para fazer implante, para fazer híbrida, para fazer prótese total, para fazer overdente, para fazer extração de terceira molar, retratamento de endomolar, segundo molar, fazer o que você quiser fazer, tem esses casos todos.
Que bacana. casuística para isso, e eles fazem coisas que individualmente que eu não faria. Okay. Tem uns dentistas super capacitados, né? A gente não quer formar um super dentista, Uhum. mas é um advanced education in general dentistry. Sim. Então tem que ser realmente o escopo do nosso programa tem que ser mais avançado e o número tem que ser mais avançado. Então a gente teve aí esse ano a honra, né? A gente mede nosso programa também com o American Board of General Dentistry. Então tem um board só de clínica geral, clínica integrada, que avalia os programas. Em relação a essa métrica, o nosso programa foi avaliado no 98th percentile esse ano, que é incrível, com vários alunos se formando no 100th percentile. O que quer dizer isso? Quer dizer que o programa é melhor que 98% de todos os programas de toda a parte dos Estados Unidos. E isso não é comparado com programas de dentista estrangeiro, não. Isso é comparado com um programa que tem dentista da pós-graduação da Harvard, da UCLA, da South California, da Indiana, de BU, não importa. Comparado com todos os países, todos os programas dos Estados Unidos inteiro. E então, com vários alunos se formando, sendo melhor que todos os outros que fizeram esse mesmo teste, né? Muito, muito legal. Então, essa é uma métrica incrível que a gente avalia no programa, mas não é a única, obviamente. Mas nessa métrica, o mais importante para mim, pessoalmente, não é nem isso comparado com outros programas. Porque para mim, é comparando no começo do programa. A gente pega esse mesmo aluno. Quando ele chegou, ele faz essa prova. Quando ele acabou, ele faz a mesma prova. Qual foi a transformação? Qual foi a melhora que houve nesses 2 anos? Porque o único fator nesses 2 anos foi o programa em si. E o que a gente vê, invariavelmente, é que aumentou muito. Legal. Então, quando estou entrevistando, eu falo isso para as pessoas que vêm no programa. Você vai escolher, porque eu não estou só escolhendo gente que vai virar parte do nosso programa. Eu também estou sendo escolhido. Um aluno bom, ele vai passar em 3, 4, 5 programas, ele vai ter a chance de escolher. Como um atleta, ele vai escolher o país. Exatamente. Sim. Então, o que eu falo para quem está aplicando, eu falo o seguinte, você vem entrevistar, né? Quando você está aqui, essa é o que a gente faz. Mas quando você vai entrevistar em outro programa, pergunta para eles como que está esses números com eles. Como que está o programa em relação aos outros programas. Qual que é a média de melhora que você vai ter lá se você estiver pagando para estar lá. Entendeu? Não é só escolher. Então, a gente almeja ser sempre um dos melhores, pegar os melhores aplicantes possíveis. Excelente. Rodrigo, olha, eu queria agradecer demais. Deu o nosso tempo, mas olha, que isso possa, essa nossa primeira conversa possa abrir uma possibilidade para ainda outras, porque na minha cabeça depois que a gente termina, começa a vir um punhado de perguntas, e eu começo a anotar tudo, porque depois de uma outra ocasião, poxa, ia ser muito legal a gente poder ter uma segunda, terceira, quarta conversa. Olha, foi muito, muito, muito legal, cara. Obrigado mesmo, de coração, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu acho que o seu sucesso, poxa, esses números que você falou com relação ao programa que você dirige, que você orienta, cara, já fala demais do que quem faz parte dele vai poder alcançar. Então, eu digo para você, cara, olha, parabéns, sucesso no seu trabalho aí e, cara, continua desenvolvendo isso, que acho que todo mundo só vai ter a ganhar, cara. Obrigado, é um prazer falar contigo, obrigado pela entrevista. Sim, eu fico à disposição quando se quiser, a gente faz outras partes aí. E eu acho que o que você está fazendo é ótimo, porque enriquece a comunidade brasileira. A comunidade brasileira, de dentistas brasileiros nos Estados Unidos, eu acho que faltava essa união, faltava um canal para ela ter acesso a essa informação e dividir essas experiências individuais de gente que já passou pelo processo. Então, parabéns para você, é um prazer estar aqui contigo. Cara, obrigado, viu? Uma boa noite, um bom dia e sucesso aí para você. Obrigado, tchau, tchau. A plataforma Dr. Dream foi criada para auxiliar dentistas graduados fora dos Estados Unidos a se prepararem para o processo de aplicação em programas de residência e validação do diploma de odontologia nos Estados Unidos, Advanced Training Program. A qualidade e seriedade colocada nesta plataforma certamente irá tornar a sua aplicação mais atraente para os avaliadores. Clique no link abaixo na descrição
e torne-se hoje mesmo um aluno da maior plataforma online que visa um único objetivo: o seu sucesso.